Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. E então Elias disse ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Um momentinho. Vamos à situação. Israel fornicava com outros deuses. Israel foi castigada a passar 3 anos de sequidão, porque andava com Baal, com Asheret, e Elias confronta o povo. Elias confronta. Gente, você tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar creyendo também em Deus de Israel e também crer no Baal. Vamos fazer ordem, vamos fazer um sacrifício, dizem eles, e nesse sacrifício o fogo que caiga sobre esse sacrifício, esse será o verdadeiro Deus. Dei-nos 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre ele a lenha e não colocarei fogo. E então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei entre vós um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Clamai em altas vozes, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou talvez alguma coisa que fazer. Foi no banheiro? Ou talvez intente alguma viagem. Talvez tenha dormido e necessite que o desperte. Assim eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuavam a profetizar até a hora da oferta de cereais. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, e segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez um rego ao redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Vamos a ver uma coisa. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? ¿Quién se acuerda? Leímos agora. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Restaurou o altar. Restauró el altar. ¿Cuál es ese simbolismo de restaurar el altar? Para hoy en día, ¿qué significa restaurar el altar? Hay mucha gente que va a la iglesia y da ofrendas, pero su corazón no está restaurado. Tiene algo contra el hermano, contra la hermana, contra tu pastor. Y fica todo por dentro, mas afuera, aleluya, aleluya. Yo conozco mucha gente, yo conozco un hermano, 2 hermanos que son pregadores en una iglesia, y uno cada vez que el otro iba a pregar ponía algo en el oído para no escuchar. Imagínense, hermanos, pregadores en la misma iglesia. Primero hay que restaurar relaciones. Si yo tengo algo contra você, pastora, yo digo: Disculpa, pastora, yo pensé algo mal, negativo contra você. Vamos a arrumar negocio, vamos a fechar. Dios no puede abençoar su vida si su corazón está quebrado. Você tiene que arrumar o altar. El altar siempre es tu corazón. Você tiene algo contra su filho, brigou. Filho, eu briguei com você, o que acontece? Vamos arrumar a situação. Com a esposa, com o esposo.
não deixe passar um dia demais. Porque ao final acontece que você há um ódio por dentro que você não pode já solucionar. Por isso, cada dia há problemas, somos seres humanos. Todos temos algo que ofender a outro por alguma palavra, por alguma... Mas o primeiro que fazemos é restaurar o altar. Continua. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. E então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto sobre a lenha. E disse mais: fazei-o segunda vez. E fizeram uma segunda vez. E disse ainda: fazei-o pela terceira vez. E fizeram pela terceira vez. O sea, mira la situación. No hay agua en todo el país. ¿Y qué es lo que pide Elías? Água. Agua. Trae agua y ponga lá en el altar. No, mas é o agua que fica para o animal. Põe el agua aí. Gente, não há sacrifício, não há ofrenda sem sacrifício. Hay mucha gente que va a la iglesia y saca y pone $1 ahí diciendo, ahí está lo mío, ya está, se cumplió. Ya. Si no hay sacrificio de lo que você está dando, algo que dola a você, quiere decir que você não está preparado a dar tudo. Falou outra vez, ele vem outra vez, a segunda vez, ok, você tem escondido lá um pouquinho de água, traz essa água para cá, traz. Gente, ahorita não vou ter nada para dar a minha família, nem para dar. Há vezes que temos que fazer actos de sacrifício. Continua. E a água correu ao redor do altar e encheu também todo o rego. E a água entrava e havia um rego. Ao redor do altar havia um rego no chão e isso todo lleno de água. Eu me imagino o povo mirando essa água, dizendo, Deus, o último que ficava, e se não chove agora, quê? Deus a vezes quer provar nosso nível de fé. Estamos dispostos a dar tudo por Ele? Ou solamente o que nos sobra? Uns reais aí que sobra de nossa conta. Está disposto a um sacrifício? E quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo ouça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração. Ou seja, vemos acá a atitude de Elias. Senhor, faça para que o povo veja, não é para mim, para eu demonstrar hoje que força tenho eu, que poder tem a pastora Débora, o pastor Ciro, o pastor... Não, é para engrandecer o nome do Senhor. Os milagres, os acontecimentos que acontecem, não é para ser enorgullecidos nós, sino para ser engrandecido nosso Senhor, Yeshua HaMashiach. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu toda a água que estava ali. E vendo todo o povo, caíram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E caíram ao chão. Todo esse povo aqui reunido, imagine-se, de todas as aldeias, gritavam: solo o Senhor. Digam todos juntos: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu creio que hoje será um ponto de divisão de águas. Que os que ainda estavam bamboleando entre será verdade, não será verdade. Eu creio em... Há muita gente que crê em muitas coisas que não são bíblicas. Mas a pessoa tem que tomar